E nós vamos dizer assim: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Senhor, nós vamos compartilhar a Tua palavra. E a nossa oração é para que o Teu Espírito, para além das limitações do pregador, cumpra aquilo que só o Senhor pode fazer, é usar a palavra para que ela alcance muitos corações. Eu oro, Deus, para que o Senhor me dê clareza ao ministrar a doce e santa palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. Marcos capítulo 1, versículos 40 a 45, um texto já bastante pregado, anunciado aqui desta tribuna, mas eu quero hoje voltar a esse texto, tendo por base o seguinte tema: o que acontece quando Jesus chega? A palavra de Deus diz assim, Marcos 1,40: aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos, dizia: se quiseres, bem podes limpar-me. Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão, tocou e lhe disse: quero ser limpo. Tendo ele dito isto, a lepra desapareceu e ficou limpo. Advertindo-o severamente, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente em qualquer cidade, mas se conservava fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. O que acontece quando Jesus chega? Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, buscam registrar, descrever a vida de Jesus. Cada um o faz com uma perspectiva, cada um o faz colocando um foco em alguma dimensão da vida do Messias, Jesus Cristo. E são vários os relatos, nem todos os milagres efetuados pelo Senhor Jesus estão registrados aqui no Novo Testamento. Lá no final do Evangelho de João, nós aprendemos que se todos os milagres que Jesus efetuou fossem registrados, não haveria livro suficiente, não haveria tinta suficiente para descreverem todas as ações, todos os milagres, tudo aquilo que ele realizou. Mas João completa dizendo que estes que estão escritos, foram registrados para que nós creiamos que Jesus é o Cristo e, crendo, tenhamos vida em seu nome. Com isso eu quero lhes dizer
que os milagres, eles não são o propósito maior, são intermediários. Os milagres visam apontar para aquele que faz o milagre, que é Jesus. E em todos os registros do Novo Testamento, quando Jesus chegava, alguma coisa acontecia. Domingo passado, por exemplo, nós analisamos aqui o encontro de Zaqueu com Jesus. Aquele homem rico, aquele homem poderoso, aquele homem curioso, que sobe em um arbusto para ver Jesus que passava. Ele sobe de um jeito, despenca daquela árvore diante da ordem de Jesus, desce depressa. Hoje me convém pousar em tua casa. E se você ler o capítulo 19 do livro de Lucas, vai aprender que aquele homem improvável, aquele homem que não tinha uma boa fama, aquele homem que na verdade tinha uma fama muito pejorativa, muito negativa, mas teve uma experiência extraordinária com Jesus. E ele faz um depoimento, ele dá um testemunho daquilo que a gente entende como uma legítima conversão, dizendo: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. A conversão gera arrependimento, que gera restituição. Não é um remorso, não é mudar mais ou menos, é mudança radical, é transformação, que só o Espírito Santo pode operar na vida de uma pessoa. Jesus chega e a vida de Zaqueu não foi mais a mesma. Poderia citar também o exemplo daquela mulher samaritana, João capítulo 4, uma mulher de fama duvidosa, com vários relacionamentos desfeitos, teve 5 maridos e o que ela estava tendo agora não era dela. Alguns sugerem que era marido de alguém. Uma mulher discriminada, uma mulher complexada, vai ao meio-dia buscar água no poço, numa hora em que as mulheres já estavam com o seu almoço pronto. Mas Jesus chegou na vida daquela mulher, e ela discriminada, cheia de complexos, cheia de preconceito, uma vida irregular. Depois do encontro com Jesus, ela se torna uma missionária, porque lá no texto de João capítulo 4 nos é dito que ela, depois daquele encontro, volta para a cidade, vai falando para todo mundo aquilo que Jesus havia feito na sua vida. Eu poderia aqui citar, noite adentro, vários outros exemplos, mas eu quero me ater nessa noite a este milagre de um homem leproso. O local onde se deu este milagre foi na região da Galileia. Essa informação nós a temos a partir do verso 28. Jesus havia trazido cura para uma pessoa endemoniada, a partir do verso 21. E a fama de Jesus se estendeu, diz o verso 28, que logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. E Jesus se depara com um homem leproso, um homem que não tinha qualquer perspectiva. A lepra recebia um tratamento especial sob a lei mosaica. Muitas restrições, muitas limitações. Se você quiser compreender isto, vá ao livro de Levítico, capítulo 14, e nós temos ali toda a instituição
e toda a orientação a ser tomada com o homem leproso. Os seus sintomas eram hediondos, as suas feridas apodrecidas, o seu progresso lento, furtivo e constante, o seu desafio para todos os meios conhecidos de cura, faziam da vítima da lepra uma imagem ambulante da própria morte. A lepra está para o corpo, assim como o pecado está para a alma. No Novo Testamento, a lepra é uma tipificação do pecado. A lepra separa, contagia, razão porque o leproso era isolado, não poderia mais conviver no ambiente social da sua família. Por consequência, além da doença física, imaginemos as implicações psicológicas e emocionais, a perda da convivência, a solidão. Nesse período de pandemia, assisti ontem uma reportagem falando da síndrome do isolamento. As pessoas se viram isoladas e algumas complicações psicológicas e emocionais resultaram. Homens que saíam de manhã e voltavam a casa à noite, agora se viram dentro de casa o dia todo. Isso mexeu com muitos relacionamentos, muitos casamentos foram desfeitos, porque o vínculo se perdeu, ficou um vínculo superficial, porque o isolamento traz, sim, implicações. E aqui está um homem leproso. A lepra deixava marcas. Se o indivíduo, pela misericórdia de Deus, fosse curado, ele arrastaria até o túmulo as marcas da ferida que um dia dominou o seu corpo. A lepra, que no Novo Testamento envolvia uma abundância de patologias, matava. Ela ia matando as pessoas aos poucos, gerando insensibilidade, gerando perda da sensibilidade do calor e do frio, uma morte lenta, solitária, isolada, mal cheirosa. Este era o quadro deste homem. Mas algo aconteceu, Jesus passou. E quando Jesus chega, coisas extraordinárias acontecem. Quero destacar algumas delas. Em primeiro lugar, a presença de Jesus gerou consciência naquele homem da sua necessidade. Um leproso, com a carne caindo de seus ossos, não poderia imaginar plenamente que não havia nada de errado com ele. Aqui está, senhoras e senhores, a própria realidade da nossa miséria mais profunda, que não temos consciência dela, e às vezes até a amamos. Quanto piores somos, menos sabemos que há algo de errado conosco. E quanto mais fundo a lepra crava suas presas imundas em nós, mais prontos estamos para dizer que estamos sãos. Se o melhor de nós, preste bem atenção, pudesse ver pela primeira vez a luz de Deus, como o pior de nós se verá um dia, o grito sairia dos nossos lábios, como disse Paulo: miserável homem que eu sou. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Uma pessoa vivendo no lixo se acostuma com o cheiro do lixo. Uma pessoa que convive com um ambiente
inundado pelo odor da urina, se habitua com aquele odor, até que alguém de fora chegue e percebe, e em permanecendo no ambiente, ele se adapta àquele odor, não sente mais. Pecado faz isso. Na história do Brasil, há muitas páginas tristes. Uma delas, ao meu ver, pior de todas, é aquela que teve a sua extinção legal no dia 13 de maio de 1888. Essa pústula na história do nosso país, um dos últimos a abolir a escravidão. Uma página terrível. Há episódios deploráveis da escravidão. Já lhes disse que comecei a ler um livro de narrativa da escravidão, uma trilogia. Comecei a ler o primeiro volume, e as informações que eu via da escravidão eram tão fortes, porque eu estava lendo à noite, deitado na minha cama, preparando-me para dormir. Eu disse, isso vai ficar rodando na minha mente. Mas há um episódio muito interessante, trágico, triste, que acontecia em vários centros do Brasil, especialmente nos grandes centros, lá no Rio de Janeiro, que deu origem aos chamados escravos tigres. Você sabe por que é que eles receberam esse nome? Escravos tigres. Talvez na nossa mente essa ideia vem de pessoas valorosas, de pessoas guerreiras, de corpos sarados. Não, eles foram apelidados de escravos tigres porque na época em que não havia tratamento sanitário, não havia esgoto, não havia rede de esgoto, os escravos recolhiam das casas em galões os dejetos humanos, urina e fezes, e levavam nos seus ombros aquele cheiro fétido, aquele esgoto a céu aberto, e à medida em que andavam, aqueles galões deixavam vazar a urina, as fezes e a acidez desses elementos escorrendo nas costas daqueles homens, deixavam marcas que faziam com que eles fossem apelidados de escravos tigres. Se acostumavam. O homem leproso tinha essa possibilidade de se acostumar com a sua lepra. O pecado tem essa capacidade de fazer com que a pessoa não veja mais o problema que está nela. Ela fica amortecida. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim, capítulo 4, versos 17 a 19. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis também como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. O pecado gera insensibilidade. E pior, o indivíduo se acostuma, como ouvimos hoje pela manhã. O pecador por si só não consegue, não tem como se erguer. Quando nós pregamos, a primeira ação do Espírito é convencer o indivíduo do pecado, da justiça e do juízo. E a minha oração, o desejo do meu coração é de que nesta noite, quando o pregador anuncia a palavra, que o Espírito use essa palavra para atingir o seu coração, em nome de Jesus. O escritor aos Hebreus, capítulo 3, versos 12 e 13, diz assim: tende cuidado, irmãos,
jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O leproso não tinha consciência da plenitude do seu problema, se acostumava. E o primeiro efeito da chegada de Jesus foi olhar para si mesmo. Aliás, é o primeiro efeito de qualquer pessoa que se projeta em Deus. Se ela se projetar no próximo, vai se achar melhor do que os outros. Como fariseu na sua oração: graças te dou porque eu não sou como os demais pecadores. Mas quando se projeta em Deus, quando ele tem a sua referência em Deus, quando ele se olha à luz daquilo que Deus vê, ele vai dizer, como disse Isaías no capítulo 6, naquela experiência magistral que ele teve, aquele jovem Isaías, quando vai ao templo, no ano em que morreu o rei Uzias, ele tem uma visão extraordinária que o levou a dizer: ai de mim que sou um pecador. Meus irmãos, o culto bom é aquele que gera essa consciência em cada um de nós. Então a presença de Jesus gerou consciência da sua necessidade. Pecado engana e é muito fácil uma pessoa se acostumar com o pecado, assim como uma pessoa se acostuma com o cheiro de urina, assim como uma pessoa se acostuma com o cheiro de fezes. Ela perde a sensibilidade. Só a graça de Deus, só a ação do Espírito Santo para quebrar essa corrente. Não há argumento humano. Só o Espírito Santo de Deus para quebrar essa cadeia maldita. Jesus chegou e gerou nele consciência da sua necessidade. Porque foi a necessidade que o fez, verso 40, aproximar-se de Jesus. Aproximando-se ou aproximou-se dele um leproso. Compreende? O desafio da mensagem do Evangelho é apresentar Cristo às pessoas. Nosso desafio é colocar as pessoas diante de Jesus. Porque quem estiver diante de Jesus, alguma coisa vai acontecer na sua vida. Mas em segundo lugar, o que acontece quando Jesus chega? A presença de Jesus trouxe esperança. Esperança. A notícia do curandeiro Jesus havia chegado às cabanas isoladas onde os leprosos moravam. E acendeu uma faísca de esperança em um pobre coitado, que o encorajou a quebrar todos os regulamentos e se lançou diante da presença de Jesus. Aquele homem maculado pela lepra, manchado pela lepra, vai até Jesus. O texto diz que ele se aproximou e fez uma oração muito simples. Muito simples. A miséria daquele homem, como a miséria de qualquer pessoa, acaba com o protocolo e a polidez. Há pessoas que são tão cheias de protocolo, até que uma tragédia as alcance. Até que uma fatalidade as alcance. E nessa hora, a polidez convencional, o protocolo, deixa de existir. É engolido pela necessidade. Meus irmãos, senhoras e senhores, observe aqui
a aguda sensação de miséria que impeliu esse homem a buscar alívio. Ele já tinha ouvido de Jesus, a fama de Jesus já se tornara notória. Ele se aproxima de Jesus, movido pela esperança. O que é esperança? É quando o indivíduo vê uma situação pessoal de tragédia, mas ele vê saída. E olha para Jesus e pensa, ele pode mudar a minha vida. Quando Jesus chega, há esperança. Há esperança. Há esperança para o pecador. Não importa a dimensão do seu estado de pecaminosidade. Quando Jesus chega, a história muda. E muda para melhor. Mas em terceiro lugar, a presença de Jesus também gerou fé. Nós não estamos aqui tratando de uma história, de uma parábola, não, são pessoas reais. Não sabemos o nome do leproso. Não sabemos. Aliás, não são muitos os milagres cujos nomes são citados. Não sabemos o nome da mulher samaritana. Sabemos de alguns, de Jairo, de Zaqueu. Aqui não sabemos o nome dele. Mas ele vai a Jesus e a presença de Jesus gerou fé. Gerou fé. Meus irmãos, meus amigos, eu leio esse texto e encontro aqui, de forma simples, a receita da oração que sempre toca o coração de Jesus. Às vezes pensamos e até oramos como quem quer ensinar a Bíblia para Deus. Eu já falei para você, crente novo, lá na Penha, e eu ficava muito atento à oração de um irmão, que quando era designado para orar, agora o irmão tal vai orar. E era muito interessante, eu crente novo, querendo aprender, ele antes de orar fazia assim. Eu ficava com o olho aberto, confesso, um fechado e outro aberto. Ele fazia assim de vez em quando. E começava a oração da seguinte forma: amantíssimo Deus. Aí eu tinha que ir para o dicionário para descobrir o que é amantíssimo. Em tua augusta, santa e não sei mais o que presença. E eu ficava aprendendo assim, meu Deus, eu nunca vou orar desse jeito. Porque eu, crente novo, vindo do mundão, hippie, doidão, eu orava assim, Deus, olha, aqui está um cara pecador. Eu não sei nada de Bíblia, eu só sei de uma coisa, que eu era pecador perdido e agora eu sou um pecador salvo. Há pessoas que pensam que Deus se importa com a oração cheia de expressões bonitas e bem elaboradas. De jeito nenhum. Às vezes, Deus recebe mais aquela oração que nem verbalizada é, ela sai na forma da lágrima. Mas eu aprendo aqui pelo menos 3 coisas na oração desse homem. Foi uma oração simples. Você já observou? Metade do versículo 40 é a oração do homem. Se quiseres, bem, podes limpar. Simples assim. Você sabe qual é a oração que ele ouve? É a oração simples. Segundo lugar, uma oração objetiva. Eu gosto de pessoas objetivas. Jesus muito mais. Ele não pediu, Senhor, olha só, o Senhor sabe da minha história, eu tenho um negócio aí, que disseram que é lepra, o Senhor sabe que isso é muito difícil, né? E ele não faz rodeio, ele vai direto. Se queres, bem pode limpar. Oração objetiva.
Você quer ver resposta para a sua oração? Seja objetivo. Seja objetivo. Mas também eu vejo aqui a oração confiante. Ele ora dizendo: o Senhor pode, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. O leproso já tinha ouvido falar de Jesus. E depois da cura da sogra de Pedro, no verso 29 ao verso 39, toda a cidade se ajuntou à porta da casa, diz o verso 33. Levantando-se, verso 33, toda a cidade se ajuntou à porta. E Jesus curou a muitos doentes de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios. E no verso 35, levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. A presença de Jesus gerou fé, que fez com que aquele homem orasse de forma simples, objetiva e confiante. Quero lhe encorajar a aplicar isso à sua necessidade. Você está passando por dificuldade, por lutas, por problemas? Aprendamos com a oração desse homem. Jesus ouviu a oração dele, simples, objetiva e confiante. Aliás, quem não ora de forma objetiva tem dificuldade de verificar a resposta. Oramos assim: Senhor, abençoa a minha casa. Mas Deus já está abençoando. E quem não tem uma oração específica, objetiva, recebe a bênção e não tem o desafio de agradecer, porque orou genericamente. Entende? Nós oramos ainda há pouco aqui pelo Cainã. Senhor, abençoa os médicos, que a resposta venha, que o menino seja restaurado. E quando nós oramos de forma objetiva, aí vem a notícia: Deus abençoou, e nós damos glória a Deus, porque oramos de forma objetiva. Então a presença de Jesus gerou fé. Quantos estão comigo até aqui? Amém? Quarto e penúltimo lugar. A presença de Jesus trouxe compaixão. Não a compaixão no homem, mas a compaixão de Jesus para com aquele homem. No verso de número 41, é dito: Senhor Jesus, movido de grande compaixão. Quando este homem ora dizendo: se quiseres, ele não tinha o direito de presumir de si mesmo ser curado. Há pessoas que não aprenderam essa verdade, querem determinar para Deus: eu determino, Senhor. Alto lá, ponha-se no seu lugar. Eu determino que Deus faz coisa nenhuma. Ah, meu irmão, está aqui meu filho pequeno. Nunca disse, mas imagine, 3 aninhos chegando para o pai: pai, eu determino. Eu diria: eu determino com uma boa chinelada no seu traseiro. Mas nunca fez isso. Mas essa cultura doida. O homem sabia que ele não tinha direito algum. E vai humildemente à presença de Jesus. E Jesus diz o texto: com grande compaixão. Você sabe o que é compaixão? É um sentimento típico dos seres humanos, que se caracteriza pela piedade e empatia em relação à tristeza alheia. Mas a compaixão de Cristo vai além. O sentimento de Jesus é infinitamente superior a qualquer manifestação de compaixão humana, porque a sua compaixão o levou a dar a sua própria vida por nós, pecadores. Jesus disse assim:
João capítulo 15, verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. João capítulo 3, verso 16, coração da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Compaixão. O texto não diz, mas não é uma interpretação abusiva do texto, imaginar a cena daquele momento em que o leproso vai se aproximando. O leproso era identificado visualmente, trapos envolvidos nas suas extremidades, o odor de carne apodrecida. Eu fico imaginando a cena, o texto não diz, mas não é agressão ao texto. Aquele homem se aproximando, a multidão se afastando para não ser tocada por ele. Eu imagino aquele momento em que esse homem se prostra. O texto paralelo nos diz que ele adorou a Jesus, ele se curvou, se colocou de joelhos, diz o texto. Era uma situação fisicamente de alguém em pé, Jesus, e de um homem de joelhos, talvez a alguma distância, a multidão ao lado olhando, observando, talvez alguns dizendo, mas que absurdo, esse homem, como é que pode? Olha o cheiro, olha o odor. Eu imagino aquela cena extraordinária, quando Jesus se aproxima, movido de grande compaixão. A minha Bíblia diz que Jesus estendeu a mão, mas ele fez mais do que isso. Ele poderia estender a mão, ele poderia apenas dizer, homem, fica curado. Ele poderia ao menos imaginar, ele poderia só olhar, sem dizer qualquer palavra, e o homem ficaria curado. Mas ele fez mais, movido de compaixão, ele se aproxima, estende a mão, e a carne santa do Filho de Deus toca a carne apodrecida daquele homem. Sabe o que a Bíblia diz? A palavra de Deus diz que ele foi curado. Curado. Mateus capítulo 8 diz, imediatamente curado. A lepra desapareceu. Cristo falou e a lepra se afastou do homem. A lepra é um símbolo. E aí eu quero entrar no último item. A presença de Jesus trouxe cura. Imediata. Não foi paulatina, não foi homeopática. Foi cirúrgica, rápida, pronta. A lepra é um símbolo. E para passar do símbolo ao fato, a mesma limpeza repentina e completa é possível para nós. O indivíduo pode entrar numa congregação carregado de pecado, de escolhas equivocadas, de uma vida torta. E quando ouve o Evangelho, a lepra do coração é curada pelo poder do sangue de Jesus. E ele se torna uma nova criatura. Por causa do sacrifício de Cristo, cuja eficácia é eterna e está na base de toda bem-aventurança e pureza, até que os céus não existam mais, nossos pecados são perdoados e a nossa culpa é removida imediatamente.
O que Cristo fez com o corpo do leproso, Ele o faz com a vida de qualquer pessoa. Ele a limpa, Ele a perdoa, Ele a cura, Ele a salva. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que, em começando a ouvir o Evangelho, e a luz do Evangelho vai trazendo clareza, e o indivíduo olha para trás e diz assim: meu Deus, quantas escolhas erradas eu fiz, as consequências eu as carrego comigo, porque eu não conhecia, quantas pessoas eu fiz sofrer, a quantos eu machuquei, quantos corações eu feri. E o indivíduo se sente curvado pelo peso do pecado, talvez até pensando: não tem jeito para mim. E eu lhes digo que aqui está para ilustrar de forma inequívoca que, por maior que seja o seu pecado, por maior que seja a sua tragédia pessoal, por mais que você esteja encharcado por este câncer, por esta lepra na alma, que o insensibiliza, que o leva a zombar, ou que o levava a zombar das coisas de Deus, a escarnecer da Bíblia, a escarnecer do povo de Deus, a ser insensível às coisas de Deus, eu quero lhe dizer que aqui está para testemunhar de forma tremenda, altissonante, magnífica, que Jesus Cristo limpa o pecador, perdoa todos os pecados e o faz imediatamente. Irmãos, isso é lindo demais. Imediatamente o homem ficou curado. Verso 42 diz: Jesus disse: quero ser limpo. 3 palavras. E o verso 42 diz: tendo dito ele isto, a lepra desapareceu. Eu não sei você, mas eu fico me imaginando na condição daquele homem. Eu não sei o que é que você faria, mas imagine, the flash, rápido, não tem mais o cheiro. Olhar para as mãos, para os pés, para as extremidades e ver a carne limpa. E eu diria mais, até carne jovem. Aquele homem são, curado, restaurado. Eu não sei você, mas eu pularia, eu gritaria, eu viraria cambalhota, eu faria uma porção de coisas. Estou curado, estou curado, estou curado, estou curado. Eu estou curado. Foi por isso que ele saiu falando para todo mundo. Não dava para se conter. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: assim como Jesus chegou na vida deste homem e a mudou, Ele pode e quer mudar a sua vida. O Espírito Santo trouxe aqui nesta noite pessoas que precisam da presença de Jesus. Quero desafiá-lo a abrir o seu coração para Cristo. Quando Ele chega, Ele muda. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, querido Pai,
A palavra foi anunciada. O Senhor conhece o coração de cada um aqui. É fato que pecado é como lepra. Só Jesus para trazer libertação e cura. Perdão pleno, imediato para os nossos pecados. E todo aquele que entrega sua vida a Cristo, que o aceita como Senhor e Salvador, é perdoado. É perdoado. É perdoado. Ah, que doce palavra, perdão. Perdão é doce. Significa a extinção da culpa. Não há mais culpa porque houve perdão. Eu oro, Senhor, para que muitos aqui, ou que nos ouvem pela internet, decidam entregar a vida a Jesus, aceitando-o como Senhor e Salvador pessoal. Faz isto, Senhor, para a glória do Teu nome. Toda a igreja com a cabeça reclinada, a fronte reclinada. Alguém aqui nessa noite quer dizer assim: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Ore por mim. Quero ser perdoado por Deus. Se houver, levante sua mão para que eu possa vir e orar por você. Alguém aqui? À minha direita, lá atrás, Deus abençoe. Pode baixar sua mão. Alguém mais? Aqui ao centro, direita, lá na galeria, erga sua mão. Na internet, se houver alguém, diga aí no chat: eu aceito a Cristo, ore por mim, pastor. Nós vamos escolher o seu nome, vamos orar por você. Alguém mais? Alguém mais? Nós vamos ficar em pé. A banda vai cantar um louvor. E enquanto cantamos este louvor, eu quero orar por essas pessoas. Quero orar. Vou lhe convidar a uma atitude de coragem. Quero lhe convidar a vir aqui à frente. Quero orar por você. Aquela moça lá atrás, venha cá, filha. Quero pedir que alguém junto com ela, por favor, alguma irmã da igreja. Se houver alguém mais, saia do seu lugar, venha em nome de Jesus. Alguém pode vir ficar junto dessa irmã Luciana. Neste lugar, Tu és real. Quem sabe alguém afastado quer voltar para o caminho do Senhor, saia do seu lugar, venha à frente. Quem sabe alguém que hoje quer tomar a decisão para o batismo, quer dizer: pastor, eu quero me batizar, eu entendi que eu preciso dar esse passo de obediência, quero me preparar, quero me batizar. Vem em nome de Jesus. Abre os olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia
conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Você que me ouve pela internet, deseja entregar sua vida a Cristo? Coloque aí no chat, eu aceito. Vamos escolher o seu nome, queremos orar por você. Você que está aqui nesse auditório, só venha se o Espírito Santo estiver falando no seu coração. Caso contrário, não faça isto. Mas se o Espírito Santo estiver falando no seu coração, levando a uma posição, uma decisão, dê um passo de coragem. Entregar a vida a Cristo, voltar para o caminho do Senhor. Quero me preparar, quero me batizar. Vem em nome de Jesus. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale o dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado pela experiência de culto desta noite. Oramos por estas vidas que vieram aqui à frente, rogando ao Senhor que estendas as tuas mãos de acordo com a necessidade de cada uma, em nome de Jesus. Pai amado, que saiam daqui hoje percebendo algo diferente no coração, em nome de Jesus. Oro por aqueles que nos ouvem também através da transmissão no nosso canal, que essa palavra possa gerar ao longo do tempo fruto para a glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, muito obrigado. Oramos para que o Senhor nos guarde no retorno aos nossos lares. Durante a semana, que a tua mão permaneça sobre nós. Aqueles que forem viajar, que o Senhor possa guardar dos perigos da estrada, que o Senhor possa nos guardar de acidentes, que o Senhor possa nos guardar de provocar acidentes. Eu oro pelos líderes de células, que nesta semana estarão, Pai, ministrando a palavra às pessoas, que o Senhor lhes dê unção renovada, que o Senhor lhes dê graça, que o Senhor lhes dê paixão, que o Senhor venha operar na vida desta igreja, trazendo um avivamento para a nossa comunidade, um avivamento que se traduza pela fome da palavra, pelo desejo de orar, pelo desejo de falar de Jesus e pelo desejo e atitude de viver Cristo lá fora, onde encontramos o nosso campo missionário. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora
e para todo sempre. Amém. Quero lhes pedir, saiam por favor para uma breve palavra de boas-vindas com o pastor. Por favor, puderem vir, vão em paz. Vamos para o último momento de louvor. Deus abençoe você, uma boa semana.